Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente já falou da história do Kuma aqui, mas eu tive que refazer um outro vídeo, estou fazendo esse vídeo agora, porque houve atualizações no mangá e no anime, então eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo vai ter spoiler do mangá, então para quem não acompanha o mangá, para quem não quer tomar um pequeno spoiler, para o vídeo agora, deixa o seu like e não continua. Mas se você quiser saber como é que tá o nosso amigo Kuma, então escuta essa história, porque tem detalhes dos últimos capítulos do mangá, né, alguns spoilers aqui pequenininhos dos últimos capítulos do mangá, e também detalhes que já passaram no anime, né? Mas primeiro a gente vai dar um revival. Você lembra no último vídeo da história do Kuma, que o Kuma era esse cara aqui, ele era um escravo em Marijoy, servia de montaria para os Tenryubito e tinha perdido totalmente a sua vontade, o seu livre-arbítrio. Era nada mais, nada menos do que um escravo. Só que quando os revolucionários invadiram Marijoy, uma das missões deles era resgatar o antigo membro Bartolomeu Kuma. E foi isso que eles fizeram. Eles resgataram, né? Sequestraram o Kuma ali. Corley, o Sabo e o Karamazo estavam, né, ali em Marijoy e tinham como missão também resgatar o Kuma. Então, o gigante aí, ele fez um favor, já que ele tem uma habilidade de escavar, né, por causa da Akuma no Mi dele, ele segurou o Kuma e levou ele direto para Kamabaka, o Kama Land, que é a ilha dos travestis, aonde a Empório Ivankov é a rainha, né? Lá é onde o exército revolucionário estava. E foi lá que eles começaram a tratar do Kuma, né? Colocaram nele ali alguns aparelhos e reiniciaram o sistema dele. E assim que ele foi sequestrado, né, pelos revolucionários, Gorosei-san Saturn apertou um botão que seria de autodestruição. O que o Gorosei Saturn imaginava é que ao apertar aquele botão, o nosso amigo Kuma ia explodir e matar quem tivesse ao redor dele. Mas Vegapunk tinha outra ideia. Vegapunk nunca instalou um botão de autodestruição desse tipo que o Saturno pediu para ele. O que o Vegapunk instalou foi um botão de desligamento. Ao apertar o botão, Saturno desligou forçadamente o Kuma, todas as suas funções, fala, motora e receber comandos. Ele foi literalmente puxado da tomada. E quando colocado lá em Kamabaka, ele foi colocado em alguns aparelhos, né? Tinha algumas paradas ligadas a ele ali. Aquelas paradas provavelmente reiniciaram ele, né? E após ter os cuidados ali, não tá tão estrupiado como estava quando estava em Mary Joyce, ele foi e ficou ali. Ele até respondeu algumas perguntas do Drago, mas não sabemos como o Drago tem essa autorização para conversar com o Kuma. A gente vai descobrir isso depois, possivelmente. Mas o grande momento aqui é que, em algum momento da sua reconstituição, Bartolomeu Kuma resolveu fugir. Sim, ele fugiu de Kamabaka por um motivo que a gente então não sabia. Mas ele se repeliu de lá, direto para uma ilha de Mary Joyce. Ele se repeliu para Mary Joyce. E depois, ele enfrentou alguns soldados lá. Assim que chegou na muralha da Headline, Bartolomeu Kuma foi recepcionado pelos soldados dos próprios Gorosei, né, dos próprios Tenryubito ali, e acorrentado e tudo mais, mas ele não demorou muito até conseguir derrotar eles, né, porque afinal de contas era o Kuma. Então eles chamaram outra pessoa. O almirante de frota foi convocado para defender Mary Joyce. O próprio Akainu veio para se degladiar com Bartolomeu Kuma, que ninguém entendia como ou por que estava ali. Por que ele voltaria para Mary Joyce? Por que ele estava ali? Qual a intenção? Já que ele não tinha como falar e o botão de comando não funcionava, não podiam dar ordens para ele, ninguém entendia como o verdadeiro Bartolomeu Kuma, o Pix Zero, estava ali. Mas em algum momento o próprio Kuma decidiu que não ia ficar mais ali. Então, vendo que ele não ia ter condições de enfrentar o Akainu, e já tendo seu rosto danificado, porque sim, o Akainu danificou um dos olhos dele, deixando ele cego de um olho, né, danificando ali a parte de um olho ali, ele se repeliu para outro lugar. Mas qual outro lugar? Exatamente, Egghead. Quando Sanjay Garcia Saturn ia atacar fatalmente Jerry Bonnie, filha do Kuma, ele apareceu na frente, levou o golpe por ela e deu um baita de um soco no próprio Gorosei. Mas até ele não entendeu como é que o Bartolomeu Kuma está aqui se eu apertei o botão de destruição. Aí nós voltamos em 2 pontos. Primeiro,
é o que eu falei. O Vegapunk nunca acionou um botão de destruição, ele acionou um botão de desligamento. Os revolucionários podem ter reiniciado o sistema do Bartolomeu Kuma com as ordens primárias. Agora, outra coisa, como é que o Kuma foi defender a Bonnie se ele não tinha nenhuma ordem e se o botão de comando estava desativado, ou seja, ele não respondia aos comandos? Como é que ele foi para lá? Bem, nós tivemos a resposta no mangá. Sim, o próprio Vegapunk deu essa resposta. Vocês lembram que antes de se perder a consciência completamente, Bartolomeu Kuma tinha pedido para o Vegapunk colocar uma ordem para ele proteger o Taizan Sunny? Isso mesmo, vocês lembram dessa ordem, né? Só que essa não foi a única ordem que ele pediu para o Vegapunk colocar. Ele pediu para o Vegapunk colocar uma outra ordem. Ele pediu para o Vegapunk incluir a ordem de proteger Bonnie. Isso mesmo, essa única ordem. Proteger Jerry Bonnie. Essa programação foi escondida entre camadas de circuito e estava ali escondida. Somente o próprio Vegapunk e o Bartolomeu Kuma sabiam disso. Por que o Bartolomeu Kuma queria isso? O Bartolomeu queria que essa programação tivesse escondida para que, mesmo sem seu livre-arbítrio, ele não pudesse prejudicar a sua filha e pudesse também ajudá-la. Então, mesmo sem seu livre-arbítrio, ele tinha um reflexo automático de defender a Bonnie. E como é que esse reflexo ia ser ativado? Toda vez que a Bonnie estivesse em perigo. Toda vez que o próprio Bartolomeu Kuma, o Pix Zero, mesmo sem nenhuma consciência, mesmo sem seu livre-arbítrio, visse a sua filha em perigo, ele surgiria para defendê-la, porque ele pediu ao Vegapunk que colocasse essa programação nele. Essas respostas foram dadas para a gente recentemente no mangá. Vegapunk considerava Bartolomeu Kuma um amigo e ele entendia o sacrifício que o próprio Kuma estava fazendo. Então, sim, ele fez o que o Kuma pediu. Colocou a ordem de proteger o Taizan Sunny e também colocou a ordem de proteger a Bonnie, intrínseca nos seus comandos. Então, quando ele foi desligado pelo Saturno, que não imaginava que estava desligando ele, o Saturno imaginava que estava explodindo ele, mas ele nunca colocou um botão de autodestruição. Ele teve só os comandos principais mantidos. Quais foram os comandos principais? Os que o Vegapunk colocou nele antes. Então ele tinha dois comandos principais. Primeiro, proteger Bonnie e proteger o Taizan Sunny. Não tinha necessidade de proteger o Taizan Sunny naquele momento. Então ele foi diretamente proteger a sua filha. Sim, Bartolomeu Kuma, mesmo sem livre-arbítrio, ainda tinha o instinto paterno. Instinto esse que ele pediu para que o próprio Vegapunk programasse nele para que ele ainda tivesse esse instinto, mesmo que seja como um robô. Então, sua última ação, ainda como um robô, foi proteger a sua filha. E é linda aquela cena do abraço, né, velho? Muito bacana aquela cena também, né? Então, para quem não sabia como o nosso amigo Kuma fez para proteger a sua filha, mesmo estando sem nenhum comando e sem nenhum livre-arbítrio e sem o chip de autoridade, a resposta é essa. Um antigo comando que o Vegapunk tinha instalado a pedido do próprio Kuma. A missão, antes de perder completamente a consciência, foi proteger quem ele amou a vida inteira. E vou te falar, tem mais surpresas do Kuma vindo aí, viu? Os capítulos do mangá que eu tive acesso meio por acaso, né? Tropecei com spoilers. Eles têm mais surpresas por aí. Não é só essas informações que o Vegapunk jogou, não. Tem mais coisa vindo aí. Mas vou deixar isso para outra ocasião. O interessante aqui é que, mesmo sem o livre-arbítrio, ele já tinha planejado uma maneira de proteger a sua filha. Ele serviu sendo o pai, o instinto paterno, até o fim de seus dias. Mostra no final do episódio que o Atlas teve que carregar o corpo do PX-0, né, o corpo original do Bartolomeu Kuma, porque ele não tinha nem mais o comando de andar. Mas ele, no último minuto, conseguiu dar o último abraço na sua filha. É muito bonita aquela cena, velho. Principalmente agora que nós estamos chegando perto do Dia dos Pais, né? Bom, galera, é isso. Eu tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.